Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje, então, nós começamos a estudar essa Epístola de Paulo. Aliás, nós vamos estudar essa Epístola de Paulo. Nós temos estudado a cada domingo um livro da Bíblia. E o último livro que eu estudei aqui com vocês foi Efésios. Na verdade, não foi aqui, foi no penúltimo domingo, aliás, no último domingo, na chácara da Elaine, onde a nossa igreja se encontrou e teve um culto ali. Aliás, a Elaine está lá atrás. Cadê a Elaine? Elaine está ali atrás. Eu conversei com ela e ela concordou e ficou feliz com isso também. Aliás, todo mundo ficou. De nós fazermos a cada 4 meses aproximadamente esse tempo de comunhão. Seria uma grande comunidade, não é? Nós não teríamos encontros aqui nesses domingos. Nós não teríamos encontros nem de manhã e nem de noite aqui. A cada 4 domingos. Para não nos esquecermos de que somos peregrinos e de que nós não dependemos de um culto dominical num salão à noite. Isso não é obrigatório, meus irmãos. Isso é opcional. Isso não é regra, não é? Isso é opcional. Em tempos de perseguição, a igreja não se encontrava em salão nenhum. Pelo contrário, eles procuravam catacumbas, cavernas, buracos, desertos, onde eles pudessem se encontrar. E não só de domingo. Então nunca nos esqueçamos disso. Igreja não é endereço. Igreja não é prédio. Igreja são vidas que Jesus redimiu, comprou e que agora são deles. E essas igrejas vivem, essas igrejas locais, para glorificar a Deus, ter prazer nele e, desfrutando desse prazer nele, terem comunhão umas com as outras. E é por isso que, então, a cada 3, 4 meses, 5 meses, vai variar, não é? Dependendo da agenda da própria igreja, nós pararemos e nos encontraremos para um almoço, para um tempo de comunhão, de meditação na palavra também. Seria como uma grande comunidade da nossa igreja. Para aqueles que não puderam ir, a minha palavra, o meu testemunho foi muito especial. Foi maravilhoso, não é? Foi a sensação de nós estarmos numa comunidade, que é aqueles pequenos grupos que a nossa igreja tem, que é um tempo muito bom de comunhão, de estudo da palavra, mas também de sentar junto e comer. E como esse povo comeu. Como esse povo comeu. Assusta se a gente não conhece. Mas como a gente já conhece, a gente não assusta tanto, né? E meus irmãos, por mais que vocês tenham comido, sobrou quase o dobro de carne, não é isso, dona Mara? Então, a gente pretende fazer no dia 10 de novembro, aqui, um almoço. 10 de novembro, não domingo que vem, no próximo. Um almoço aqui, após o tempo da escola dominical. Não será como a grande comunidade, né? Como a gente tem chamado lá na chácara lá da Elaine. Mas será um almoço após a EBD. Então, valeu muito a pena. Foi muito especial e a gente pretende ter isso outras vezes. E lá, eu estudei o livro de Efésios com os irmãos. De uma maneira breve, mas nós meditamos nesse livro que fala sobre Cristo e a igreja. A união de Cristo com a igreja. A função da igreja. Os dons que ele dá à igreja. E como é que ele espera que a igreja viva esses dons para a sua própria alegria. Igreja aqui, não a liberdade. Igreja aqui, você. Quando eu falo igreja, coloca o teu nome. Coloca o teu nome no lugar de igreja. Deus nos deu os dons para que a igreja, ou seja, você, desfrute de uma alegria que sem o exercício dos dons você não conhecerá. Deus, como eu disse de manhã, te dá dons. Eu sei quais dons Deus me deu, pela misericórdia dele, porque eu não tenho nenhum se não fosse ele me capacitar. Então eu procuro cada vez mais fazer o máximo para abençoar as pessoas com os dons que ele me deu. E não sou eu. A Bíblia diz que todo aquele que é filho dele, toda aquela que é filha de Deus, também tem os seus dons. Quais são os seus? A quem você tem abençoado e servido com esses dons? Pense nisso. Ore por isso. Se você não tem ideia de quais são os seus dons, você está perdendo tempo há muito tempo. E tem deixado de abençoar muita gente. E a igreja tem deixado de crescer espiritualmente, de ser edificada, porque você não tem usado o teu dom para edificá-la. A gente viu isso domingo passado. Os dons são dados à igreja para a edificação dos santos, diz a Epístola de Paulo aos Efésios. Deus deu dons à sua igreja para que a igreja seja edificada pelos dons. E igreja não é edificada pelo dom de um homem só, ou seja, o pastor ou aqueles que ensinam.
A igreja é edificada pelo exercício diário, semanal, mensal, de uns com os outros. Aquele que sabe qual é o seu, aquela que sabe qual é o seu dom e faz de tudo para servir naquele jeito que Deus chamou, daquele jeito que Deus mostrou. Assim a igreja é feliz. Igreja, você, satisfeito, sabendo do seu lugar, encontrando razão, lugar e sentido, não só dentro da igreja, mas no próprio mundo. E você se esforçará para cumprir bem a sua missão, bem a sua carreira, até o dia que ela for completada e finalizada. Então, Deus espera que você corra bem a sua carreira nesse mundo, complete a sua carreira e entregue de volta o dom que Ele te deu. E a Bíblia diz isso, nós devolveremos a Ele. E aí Ele olhará para você e vai dizer, servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Se você fosse hoje para lá, Ele diria isso de você? A gente pensou nisso no domingo passado. Hoje, nós leríamos o livro seguinte, depois de Efésios é qual? Filipenses. Por que eu disse Colossenses, então? Por um motivo muito especial e simples. Hoje nós não temos aqui, mas nós teremos no domingo que vem um banner pequenininho do novo estudo das nossas comunidades, que se chama Alegria Soberana. As comunidades terminaram uma série de estudos sobre depressão, pessoas na Bíblia que passaram por depressão e como Deus as resgatou de lá. Se você não pôde participar dessas comunidades e estudar sobre isso, o livrinho continua à tua disposição, me procure e eu posso mandar isso para você, seja por e-mail, seja impresso, da maneira que for melhor para que você possa ler na sua casa. Isso já foi estudado durante 6 ou mais meses nas comunidades. A partir dessa semana, as comunidades começaram a estudar justamente o livro de Filipenses, que é esse livro que eu estou pulando. Por que eu estou pulando? Porque vocês terão a oportunidade de, durante 18 semanas, estudar verso a verso esse livro todo e compreender o que significa essa alegria soberana. Essa alegria que ninguém pode destruir, ninguém pode roubar e que triunfa sobre o medo, que triunfa sobre a ansiedade, que triunfa sobre dúvidas. Trata-se de uma alegria que não pode ser encontrada em qualquer lugar desse mundo. E é essa alegria, é dessa alegria que Paulo fala aos filipenses. E é isso que as nossas comunidades estudarão. Se você não tem ideia do que é uma comunidade, me procura no final do culto. Eu vou te apresentar alguns líderes, dependendo de onde você mora. E com certeza, não só você ficará muito feliz de participar dela, mas aqueles que estão ali ficaram muito felizes de ter você com eles também. É um grupo pequeno, numa casa, onde as pessoas vão de uma maneira muito informal, para meditar um pouquinho na palavra e terem tempo para conversarem, se conhecerem, encontrarem amigos ali. Então não deixe de procurar uma dessas comunidades da nossa igreja. Então, posto que vocês estudarão Filipenses nas comunidades, eu vou para Colossenses agora. Abram comigo então, imagino que vocês já abriram, em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Eu gostaria de ler a ação de graças que Paulo faz no início dessa carta, que está no capítulo 1, versos 3 a 8. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Meus irmãos, então Paulo aqui fala para essa igreja, se dirige a essa igreja na cidade de Colossos, de uma maneira muito amorosa. Paulo trata a igreja lá em Colossos, ou seja, a igreja dos Colossenses, de uma maneira muito amorosa. Essa cidade de Colossos, foi uma cidade muito grande antes do nascimento de Cristo. E uma cidade colossal, de fato. Ela ficava ao norte de Éfeso, perto do vale de Lico, ou da Licônia, uma região montanhosa, muito bonita, com algumas cachoeiras e alguns vales, uma região lindíssima, uma cidade grande, como eu disse, foi escolhida para ser uma das grandes capitais do Império Romano daquela época. E Paulo não conheceu essa cidade.
É possível que Paulo tenha passado perto dela na sua segunda viagem missionária, quando passou pela Licônia e também em Éfeso, mas Paulo não foi lá. E Paulo nem sequer plantou essa igreja. Essa igreja foi plantada, foi fundada por Epáfras, que ele cita aqui, que ele chama de amado conservo, alguém amado e que serve junto. Paulo tinha muita alegria pela vida desse jovem, e tudo aquilo que esse jovem falava sobre a igreja lá dos Colossenses para Paulo, enchia o coração de Paulo de alegria. Era uma igreja maravilhosa. Curiosamente, isso não está registrado aqui, porque essa carta é anterior a esse acontecimento. No ano 60 depois de Cristo, essa cidade foi completamente destruída por um terremoto que ali aconteceu. Se eu não me engano, um vulcão também nessa época entrou em erupção, e a cidade foi devastada, primeiro e principalmente pelo terremoto, e depois uma certa destruição por causa dessa erupção vulcânica. A gente não sabe o que aconteceu com aqueles irmãos. Os destroços dessa cidade, depois de muitos séculos, foram escavados, e hoje, se você visitar a Turquia, o noroeste da Turquia, você pode conhecer a região onde outrora foi Colossos. E essa é a cidade, essa é a igreja para a qual Paulo está escrevendo. E curiosamente, apesar de ser uma igreja maravilhosa, uma igreja muito abençoada, foi uma igreja que também conheceu o falso ensino entrando nela. E é por isso que o Epáfras escreveu para o Paulo. Gente, nessa época, muitos discípulos de apóstolos estavam fundando igreja. Não era só Paulo. Depois de um tempo, Pedro, Bartolomeu, Mateus, Filipe, André e outros apóstolos estavam plantando igrejas por outros lugares. O que mais o fez foi Paulo. Ele foi o maior missionário da história da igreja. Ele plantou igrejas como nenhum outro. Mas outros estavam plantando. Epáfras é um deles. Nós temos, por exemplo, um discípulo de João, o apóstolo amado, chamado Policarpo, que plantou uma igreja e pastoreou outras igrejas que João também plantou, como na cidade de Esmirna. Cidade de Éfeso. Então muitos homens plantaram, cuidaram, eram conservos, trabalhavam juntos. E uma coisa que Irineu de Lyon, um pai da igreja, um dos primeiros pastores da igreja primitiva, discípulo de apóstolo também, ele provavelmente teve contato com Clemente, que foi discípulo de Paulo e provavelmente pastoreou a igreja de Roma. Clemente de Roma. Tem alguns escritos da igreja primitiva que eram de Clemente de Roma e que estão à nossa disposição. A editora Paulus publica esses livros, tem alguns deles. Clemente de Roma. Paulo cita o Clemente numa de suas epístolas. Clemente teve um discípulo chamado Irineu, lá na França, antiga Gália, na cidade de Lyon, no sul da França. E Irineu de Lyon escreveu um livro no século I, virando para o segundo século, lá no comecinho, chamado Adversus Hereses. Em latim significa contra heresias. Ainda hoje chamam de Adversus Hereses porque o nome pegou e ficou Adversus Hereses. Literalmente significa contra as heresias. E sabe o que mais Irineu de Lyon fala que existia na igreja primitiva? E Clemente em Roma também concorda. E Policarpo em Esmirna, perto de Colossos, perto de Éfeso, tudo na Turquia atual, também concorda, e que é o que está acontecendo em Colossos, razão pela qual Epáfras escreve para Paulo, dizendo: Paulo chegou aqui. O problema que tem se infiltrado por todo mundo chegou aqui. João, escrevendo 1ª e 2ª e 3ª João, só trata desse problema. Problema que estava destruindo as igrejas que João plantou. Judas, quando quis escrever para o povo de Deus, Judas lá, a penúltima epístola da Bíblia, não o Iscariotes que se matou, outro Judas que foi apóstolo de Cristo, ou talvez o irmão de Jesus. Judas escreveu para as igrejas, os amados para os quais ele escreve, como ele diz lá, com o objetivo de falar da grandiosa e feliz e maravilhosa salvação que a gente encontra no Evangelho. Mas, por saber de alguns falsos mestres, aqui está, falsos mestres que se infiltraram no meio deles, Judas escrevendo, eu tive que escrever para vocês. Mudei o assunto da carta. E eu quero dizer para vocês o seguinte: perseverem batalhando pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar pela fé. Judas escreve desse problema. João escreve 3 epístolas falando desse problema. Paulo escreveu aos Gálatas por causa desse problema. Paulo escreveu aos Colossenses por causa desse problema.
Irineu de Lyon escreveu no século II a diversos reis por causa desse problema na Gália. Clemente de Roma falava desse problema em Roma. Esse problema estava no mundo todo. Qual era o problema? Pessoas entravam na igreja. Pessoas começavam a fazer parte da comunhão. Mas eles começavam a perceber também que aqueles que ensinavam, os presbíteros, os pastores, os pais, não é? Chamados de padres naquela época, que são os pais na fé, os pastores de alma, os bispos, ou seja, aqueles que supervisionam o rebanho, os presbíteros, são todos sinônimos, quer dizer tudo a mesma coisa. Eles começavam a ser invejados por algumas pessoas que queriam também ser aplaudidas, ser vistas, ser ouvidas, terem a sua posição de destaque. E eles conseguiram esse destaque. Conseguiram em Esmirna, conseguiram na Galácia, que era uma pequena região do sul da Ásia, conseguiram em Lyon, em Roma e em Colossos. O problema é que quando eles conseguiam esse destaque, eles começavam a ensinar uma coisa estranha. Eles começavam a trazer, como dizia o Antigo Testamento, fogo estranho no altar do Senhor. O que significa isso? É trazer para o meio do povo de Deus algo que não purifica o povo de Deus. Fogo é essa ideia de purificação. Essa ideia de limpar e trazer para junto de Deus. O fogo purifica o ouro, o fogo purifica a prata, o fogo purifica o ferro, o fogo purifica o cristão. O fogo de Deus desce por meio da palavra para purificar, mas fogo estranho estava descendo, ou seja, ensino errado. Ensino diferente do evangelho. Sabe o que lá em Colossos eles estavam dizendo? Aqui então eu começo meus 3 pontos. As 3 coisas erradas que eles estavam escrevendo e que Paulo vai tratar aqui no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto capítulo são: primeira delas, falsa doutrina. Aliás, não era nem falsa doutrina, mas era um relaxo quanto à doutrina. Tipo, não tem que se preocupar tanto com doutrina. Esse negócio de teologia é coisa de homens, o negócio é viver Jesus. Esse era o primeiro erro. O segundo erro que ele ensina aqui: quem é Jesus? O segundo erro que esses falsos mestres ensinavam era: Jesus foi um cara legal, Jesus é o cara. Jesus foi um bom homem, um grande filósofo, um grande mestre, um exemplo a ser seguido. Não o nosso Salvador, mas um exemplo. Toda vez que alguém diz Jesus é um exemplo, toma cuidado. Jesus não é exemplo. Antes de tudo, Jesus não veio para ser exemplo. Ele veio para nos redimir, para morrer em nosso lugar, para receber o nosso pecado e morrer na cruz. A gente pode seguir esse exemplo? A gente pode receber o pecado de alguém e morrer na cruz? Quem aqui está habilitado, apto a seguir o exemplo de Cristo? Não, ele nos mostrou o caminho a seguir. Ele nos chama para sermos seus discípulos, seus seguidores, a tomarmos a sua cruz. É nesse sentido apenas. Mas naquela época eles diziam: não, Jesus é um exemplo. Presta atenção no um exemplo, não o. Assim como assim como Jesus, nós temos como é que era o nome do cara lá naquela época? Tinha um outro que cresceu praticamente na mesma época de Jesus, me fugiu o nome dele aqui agora. Na mesma época, nós podemos seguir. Hoje a gente diria o seguinte: Buda também foi um homem bom. Não foi um homem bom? Deve ser seguido. Mahatma Gandhi. Quantos crentes, divulgando no Facebook frasezinha do Mahatma Gandhi? Qual que é o problema? Ele também foi um grande exemplo. O Lula foi um grande homem. Alguns diriam, outros diriam o contrário. Mas alguns diriam um grande homem. Um grande exemplo a ser seguido. Pelé foi um grande homem. Um grande exemplo a ser seguido. Quem mais? Aí a lista vai, não é? Homens devem ser seguidos. Naquela época, pessoas entraram em Colossos e começaram a tratar Jesus também como mais um. Ele é mais um, mas não o Deus da nossa vida. Jesus não é mais um. Um irmão no passado dizia: Jesus não veio para ser um bom professor de moral. Ele não veio para ser um bom professor de filosofia. Ele não veio para ser um cara inteligente. Ele não veio para ser, uma pessoa boa. Ele nunca quis ser isso. Ele veio para ser Deus. Ele veio para ser Deus. Esse irmão que disse isso no passado foi C.S. Lewis. E ele dizia, aqui na faculdade em Oxford, onde ele ensinava, muitos de vocês falam de Jesus como um bom professor de moral. Um bom professor de filosofia. E
E eu digo para vocês, ele nunca quis ser isso. Aliás, vocês estão errados. Porque como é capaz um bom professor de filosofia, um bom professor de moral, dizer de si mesmo, eu sou Deus, como Jesus Cristo disse dezenas de vezes, e como os apóstolos disseram dele? Se eu, que sou um cara legal, e tem outros caras legais aqui, algumas mulheres joias aqui, pessoas que talvez você olhe e fale, olha, eu gosto dessa pessoa aqui. Não é perfeito porque ninguém é. Tem os seus defeitos ali, pisa na bola de vez em quando, mas eu acho uma pessoa que, puxa vida, tem coisas boas. Eu gostaria de ser mais parecido com aquele irmão ali. Eu gostaria de ter aquelas qualidades que aquela senhora tem. Pessoas que eu quero seguir. Pessoas que eu quero imitar. Mas de repente essa pessoa, essa senhora, esse senhor olha para mim e fala, olha, eu e Deus somos um. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão era, eu sou. Eu nasci antes de Abraão. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E aí? Se eu olhar para essa cara dessa pessoa, você ia falar o quê? Ó, eu achava que você era um bom professor, uma pessoa legal, uma pessoa moral. Você pode até continuar sendo, mas eu acho que você... alguma coisa não está legal com você. Vamos te caminhar para um médico, você vai ver o que está acontecendo. Porque não é normal que uma pessoa que queira ser boa professora de moral, de ética, ao mesmo tempo diga que é Deus. Jesus, ele veio para ser o Deus das nossas vidas, para apontar o caminho. Só isso. É como uma outra ilustração que um irmão no passado deu, quando ele disse mais ou menos o seguinte, imagine que você cria um animal que não existia antes, a formiga. Não existia formiga antes, você é responsável por ter criado esse bicho. E aí você inventou a formiga, você está feliz com a formiga. E por enquanto só tem duas, o Adão e a Eva, que é o nome que você deu para suas formiguinhas. Tem o Adão e a Eva que estão lá brincando. E aí você criou um jardim lá no fundo da sua casa para eles viverem, que é do tamanho de um prato, né? Mas para eles é grande, mas para você aquilo lá não é um nada, é onde você coloca o teu pé, não é? Você pode colocar o teu pé, você não cabe dentro daquilo, porque você é maior que aquilo, mas você criou aquelas duas formiguinhas. De repente, essas formiguinhas dão um jeito, te desobedecem, fogem do prato. E aí você começa a ficar preocupado, porque você ama aquela formiguinha. Com um amor que a gente nem conhece, porque o amor de Deus por nós é muito maior do que o amor que a gente pode sentir pela pessoa que a gente mais ama nesse mundo. O amor de Deus por nós excede o amor que a gente pode ter pela pessoa que a gente mais ama nesse mundo. E aí você grita com a formiguinha. Volta para o prato, volta para cá. Você não está entendendo. E a formiguinha continua, né? Continua. Vê uma folha, corta, come a folha e nem dá bola para você. Aí você coloca a mão na frente da formiguinha para ela não passar. Você tenta trazer ela de volta, sabe? O que a formiguinha faz? Pula a tua mão, não dá nem bola para você. Você troveja, joga água, faz de tudo, cava um buraco. Ela nem está aí. Mas tem uma fogueira lá no final. E ela vai morrer e vai se queimar. Você fala, você grita, você põe a tua mão, você se revela, você faz de tudo. De repente você chega à seguinte conclusão. Se você, não se tornar uma formiguinha, talvez ela não te entenda. Isso é uma ilustração simples. E aí você se torna uma formiga. E olha na cara daquela formiga e diz, lá fogo, aqui, salvação, vem. Você fala na linguagem dela, para ela te compreender. Você não fala na língua dos anjos, de mistério. Você fala numa língua que ela entenda, para que ela seja despertada. E saia das trevas, do perigo, da morte, da condenação. E viva. Algumas formiguinhas, porque até você se tornar formiga, não vão te ouvir, porque agora elas já são milhões. Mas algumas vão te ouvir. E vão voltar. E serão salvas. E aí uma formiguinha olha para outra e fala, aquela formiguinha lá que fala que é Deus, ela é uma boa professora de moral, não é? Boa professora de ética, pessoa legal, um grande exemplo a ser seguido. Jesus não veio aqui para ser exemplo, ele veio aqui para nos salvar. Ele veio aqui para trazer o evangelho da salvação, a boa nova. Obrigado, irmão. Ele veio aqui para nos dizer que somos pecadores, que estamos distantes de Deus, que vamos queimar no inferno, e que isso tudo é justo porque nós erramos e há de haver uma punição. Mas ele veio para dizer também que ele veio justamente para tomar essa punição para ele. Ele veio para receber a ira de Deus que era sobre nós, deveria ser sobre nós, nele. Ele veio para pagar a nossa culpa, para sofrer a nossa dor.
E o castigo que nos deixaria bem com Deus foi jogado sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós somos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É para isso que Jesus veio. Isso é o Evangelho. Mas aí, lá em Colossos, alguns falsos mestres entraram e começaram a dizer, olha, não é só isso, não. Jesus veio para ensinar, e papapá, não é? Outras coisas mais. Paulo ficou preocupado com isso. E a terceira e última coisa, que foi um assunto curioso ali, foi casamento. Que é um assunto complicado no nosso tempo também. Casamento. Na igreja, as pessoas começaram a questionar, lá em Colossos, e principalmente o capítulo 3 trata disso, parte final, que casamento era isso, que casamento era aquilo. E esses falsos mestres colocaram uma certa flexibilidade, uma certa frouxidão em tudo. Tanto na maneira como olhavam para Jesus, como Deus frouxo. Não, é legal. Não. Na doutrina, não. Teologia, não. Eu quero só, não. Teologia, estudo, não. Frouxidão. E casamento. Casamento não é aquilo. Assim, é casamento, tá? Casamento. Não leva a sério. Não precisa levar tão a sério. Não deu certo, acaba. O divórcio está aí para isso. Você casa de novo, não deu certo, se divorcia de novo, casa de novo, não deu certo, está aí para quê? Deus quer que você seja feliz. Eu não estou falando do nosso tempo, qualquer coincidência é mera semelhança. Eu estou falando de Colossos. Aquela região do noroeste da atual Turquia, sul da atual Grécia, ficavam pertinho, Corinto de um lado do mar, do outro lado do mar, que era pequeno, o mar curto, um trecho curto. Corinto de um lado, Colossos do outro. Cidades grandes, portuárias. Colossos não portuária, mas vivia essa situação de cidade grande, de mente aberta, de novo mundo, de atualização. Recentemente eu ouvi isso de uma pessoa muito chegada, não é daqui da igreja, mas uma pessoa chegada aí, né? Que falou, a igreja tem que se renovar. Ela estava falando da igreja católica romana. A igreja tem que se modernizar. O Papa tem que ser a favor do aborto. O Papa tem que ser a favor do casamento homossexual. O Papa tem que ser a favor do recasamento, porque a igreja católica não é a favor do recasamento. O Papa. E isso chegou nos ouvidos dele, porque isso está no mundo todo, porque é o espírito do nosso tempo. E o Papa disse, eu não estou aqui para ouvir o mundo, eu estou aqui para ouvir as Escrituras. E os pastores, o que estão dizendo? Eu honestamente sofro quando eu vejo pastores dizendo, a Bíblia não precisa ser ouvida, vamos ouvir o nosso tempo. Pastores que ouvem o tempo ao invés da palavra. Um papa que não está nem aí para o que o povo pensa ou deixa de pensar. Não quer ouvir o povo, mas quer ouvir a palavra. Eu não estou aqui para julgar o papa. E nem dizer se ele vai para o céu ou não vai. Eu não posso fazer isso. Não cabe a mim julgar ninguém. Só estou dando um exemplo. Como Jesus deu quando falou dos fariseus. Quando disse que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Pois bem, então vamos a Colossenses. Vamos olhar alguns textos desse livro. O primeiro, lá em capítulo 1, versículo 15, veja. Veja a frouxidão quanto à doutrina. Colossenses 1, 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Está falando de quem aqui? De Jesus. Sabe quem criou tudo? Paulo está dizendo, foi Jesus. E foi criado por ele, por meio dele e para ele. Abraham Kuyper, que foi um governante da Holanda alguns séculos atrás, e era um cristão reformado como nós, ele disse o seguinte num de seus livros, não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Jesus Cristo não diga, é meu. Vou repetir. Não existe 1 centímetro quadrado de todo o universo. Isso equivale à sua vida, onde você mora, sua casa, seu computador, tudo. Sobre o qual Jesus Cristo não diga, é meu. É meu. É isso que Paulo está dizendo aqui. A gente pode dizer isso de um cara legal? Não, a gente diz isso de Deus. Aí ele continua no verso 17. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo
subsiste. Sabe o que significa subsistência? Significa a necessidade de outro para existir. Se Jesus deixar de existir, tudo deixa de existir. Porque tudo subsiste nele. É por isso que se nós não estivermos ligados a ele, nós ficamos com um grande vazio em nosso coração. Vazio que a gente vai num bar para tentar preencher, a gente vai num amigo, a gente marca uma festa, a gente casa, a gente arruma uma namorada, ou a gente paga uma prostituta para fazer sexo com a gente. A gente começa a namorar, a gente, enfim, vai para as drogas, a gente mente, a gente cobiça as coisas dos outros e às vezes até furta as coisas dos outros. Aí a gente tem dinheiro, a gente viaja. E aí a gente volta da viagem, quando a gente vai voltar? Será que a gente vai voltar? Sabe por quê? Porque você volta e se encontra com aquele vazio que você vê melhor quando você está sozinho lá na tua cama e põe a cabeça no travesseiro. Lá é o melhor lugar para você enxergar o vazio do teu coração. E todas as coisas que você imagina que poderiam mudar a sua vida. Quanto você seria feliz se você tivesse essa vida, essa pessoa, aquele marido, aquela viagem, aquele emprego. Você sonha, viaja, mas você não chega no céu. Entenda, se você não subsistir nele, não estiver ligado a ele, para usar uma linguagem da botânica, não é? Da biologia, se você não estiver enxertado nele, você não tem vida. A planta morre. Você é uma orquídea que precisa ser enxertada no tronco de uma árvore para brotar e viver. Mas se você não estiver ligado a Cristo, a videira verdadeira, você vai sentir um vazio em você. E aí você vai procurar outras coisas nas quais você vai ligar a tua vida. Você vai tentar tirar prazer da bebida, do sexo, da pornografia, da masturbação, do dinheiro, das viagens, do casamento, do namoro. Você vai tentar encontrar prazer aonde você acha que vai trazer prazer para você. Ou você vai largar o emprego, você vai largar o serviço, você vai largar a faculdade, porque você quer prazer. Você vai largar o marido, você vai largar a esposa, porque você quer prazer. Tudo para existir precisa existir em Deus. E se não existir em Deus, de fato não existe. Paulo está dizendo aqui, nele, tudo subsiste. Se ele deixar de existir, tudo falha, tudo cai, tudo colapsa, tudo morre. Ele é eterno, ele é Deus, ele é antes de tudo, ele é depois de tudo. Ele cria tudo, tudo é por meio dele, e tudo é dele, tudo é para ele. É dele que eu estou falando, Epáfras. E não deixa que esses falsos mestres enganem o povo falando que ele é mais um cara legal. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Senhor. O honre, o ame. Siga-o, deixe tudo por ele. Bem, esse é o primeiro ponto. Ele continua falando sobre isso até o capítulo 2, verso 3. Vamos ler o capítulo 2, versos 1 a 3, para encerrar essa pequena parte. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Aqui Paulo fala que os laodicenses também nunca viram ele, não é? Além dos colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, estão guardados, estão escondidos. Todos os mistérios da sabedoria, do poder, da glória, estão em Cristo. Ele não é só mais uma pessoa. Ele não foi e é apenas um homem. Ele é um Deus. Ele é o Deus, como João o chama em 1 João 1:1. Ho Theos, o Deus. Ele coloca o artigo lá para dizer que não tem outro. É Ele. Mas se você não tiver nele, você vai fazer do dinheiro o seu Deus. Da pornografia, da cobiça, do flertar, da mentira. Deuses. Seres que preenchem o vazio da tua alma. O segundo ponto, eu gostaria de destacar aqui, no capítulo 2 ainda. Veja a partir do versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você já ouviu isso de outra pessoa? Nele, Jesus Cristo habita corporalmente, não é um pouquinho de Deus, não é 30%, 50% de Deus, é toda a plenitude da divindade habita nele. Cuidado, para que ninguém vos enrede por um caminho que não seja o dele, da palavra dele. E ali ele fala dessas vãs filosofias, filosofia e vãs sutilezas. Vãs filosofias são muitas. Filosofia é uma ciência. E existem várias linhas de estudo e teorias dentro do campo da sabedoria humana, do conhecimento, da informação sobre a vida, sobre tudo. A filosofia pensa sobre tudo. Existem muitas teorias, existem muitas linhas de pensamento dentro da filosofia. Mas existe também aquela vã filosofia, aquela falsa filosofia, que ela vem como se fosse filosofia, mas a primeira coisa que ela faz é negar o estudo. Então, quando a pessoa se apresenta como boa linguagem e tal, mas ele nega o estudo, ele é um pilantra. Ele é alguém que sabe falar bonito, ele é alguém que tem uma boa linguagem, um bom discurso, uma boa oratória, e se ele for um pastor, ele tem uma boa pregação, e você olha para ele e fala: uau, não é? Que palavra, que pregação, soa bem, soa bonito, me deixa feliz, me anima, me faz querer andar por aquilo lá e não por aquele outro. Mas não muda você, não transforma você, não fere você. Tome cuidado com isso. A diferença dessas falsas filosofias e maneiras bonitas de falar, linguagens rebuscadas que deixam todo mundo embasbacado e fala: nossa, como esse homem prega bem. A diferença é que esses homens nos alegram, mas a palavra de Deus nos fere. A espada de Deus, a palavra de Deus é espada que fere, que abre a ferida. Ele não deixa ninguém feliz, ela não deixa ninguém feliz. A palavra de Deus, quando encontra você, ela deixa você triste. Eu não espero deixar ninguém feliz hoje à noite com essa pregação. Eu espero deixar todo mundo triste. A minha oração é que todas as minhas pregações, em toda a minha vida, deixem as pessoas tristes. Porque Ele diz que é Ele quem abre a ferida e Ele também que cura, que fecha. Ele não vem, você está com um câncer em estado terminal, e ele vem, passa a mão no seu cabelo e fala: e aí, bonitinha? E aí, bonitinho, tudo bem? Quer que eu traga um suco de laranja, um hambúrguer lá do Lino Lanches? Aquele grandão que você nem consegue comer direito? Você quer o que você quer? Quer uma pizza? O que você gosta de assistir? Você gosta de assistir novela? A gente pode assistir, né? Ah, você não gosta de novela, você gosta de futebol? Vamos assistir um futebol. Ou você gosta de jogar conversa fora? Vamos jogar conversa fora. Sabe, querer ser agradável? Ah, não, deixa eu contar umas piadas aqui para você então. Ou melhor, vamos falar mal dos outros. Tem coisa melhor do que falar mal dos outros? É óbvio, você que é crentão, você fala: não, tá amarrado, né? Mas lá na internet você adora assistir os vídeos de pastor falando mal dos outros, citando os pecados dos outros, os podres dos outros. Então é bom ouvir falar mal. Então quanto fala mal de alguém aí? E aí a gente vai atrás dessas pessoas. A gente quer ouvi-las. Elas nos entretêm. Mas a palavra de Deus nos fere. Ela abre a ferida. Mas depois Deus vem e fecha e cura. E aí nós temos nova vida. Nós temos uma paz. Nós temos uma alegria soberana que a gente não sabe de onde veio. E como é que esse negócio está dentro de mim e me sustenta? A ponto de eu não precisar de mais nada de ninguém para ser feliz. Eu não preciso me unir a nada e mais a ninguém para poder ter vida. Eu só preciso do meu Jesus. Do meu precioso Jesus. É só dele que eu preciso. É só com ele que eu quero estar. E aquilo que ele quiser me dar, vai só acrescentar. Vai ser um bônus, um plus. Vai ser um benefício a mais. Mas não se compara com ele. É isso que Paulo está falando aqui na segunda parte. Cuidado com essas doutrinas aí que afrouxam tudo. Essas doutrinas que afrouxam tua moral,
Não, aquilo que você ouviu falar na religião que isso é errado. Cuidado com a religião. Jesus fala que pode. Toma cuidado com essas vãs sutilezas e falsas filosofias. Não faça isso. Não. Toma cuidado. Esteja atento. Isso existe no nosso tempo. Isso existia na época de Jesus. O tempo todo Jesus dizia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Porque Jesus não está aqui para falar, ou o Espírito de Deus, com quem não é de Deus. Quem não é de Deus, ele deixa. Ele não vai também ficar jogando raio na tua cabeça, fazendo você tropeçar em cada pedra. Ele deixa. Porque o simples fato dele te deixar, já vai ser sofrimento bastante para você. Você vai descobrir na vida. Ele deixa. Você não quer ouvir. Você quer fazer da tua cabeça, do teu jeito. Você não quer caminhar com ele. Então ele te deixa. Mas na hora que ele fere o teu coração, na hora que ele te chama e você ouve a sua voz, você se arrepende. Você se entristece pelos caminhos que você viveu. E com o olho no chão, com a mão no peito, com o dedo apontando para si, você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem piedade de mim, pecador. Senhor, olha para mim. Senhor, quão tolo eu fui, achando que eu poderia encontrar prazer nas tuas criaturas. Nas tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Como disse Agostinho. Quanto tempo, Agostinho disse, eu corri atrás das criaturas. Das belas formas das tuas criaturas. Agostinho era um devasso, Santo Agostinho. 33 anos da vida dele era só prostituição, bebedice. A mãe dele, a dona Mônica, sofreu muito. Orou muito pela vida e conversão do seu garotinho, que viveu no pecado. E quando ele foi convertido pela graça de Deus, e agora salvo, ele disse, tarde eu te amei. Ó, beleza, tão antiga e tão nova, porque é nova para ele. Tarde demais eu te amei. Tu estavas dentro de mim, perto de mim, mas eu te procurava do lado de fora. Bem longe de mim eu te procurava, nas tuas criaturas. Nas belas formas das tuas criaturas. Não estou pensando aqui só em mulher ou em homem. Estou pensando em comida, estou pensando em outras coisas belas da vida. As tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Nele tudo subsiste. Mas agora, tu me chamaste. Tu me tocaste. Aspergiste a tua fragrância. E respirando-a, suspirei por ti. Eu te experimentei e agora eu tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora eu ardo no desejo da tua paz. Como é bom estar em paz contigo. Eu não quero mais nada além do Senhor. Eu acho que já contei isso para vocês aqui um dia. Uma das prostitutas, que era amiguinha do Calvino, do Agostinho, ela viu ele andando pela cidade, lá onde ele morava, e ela começou a gritar, Agostinho! Ah, Agostinho! Não lembra da Grande Família não, tá? Não tem nada a ver com aquele programa não. Agostinho de Hipona, lá no século IV depois de Cristo. Sou eu, Agostinho! E Agostinho firme, deu as costas para ela, já convertido, continuou adiante. Agostinho, volta aqui, Agostinho, você não lembra de mim? Eu sou aquela, Agostinho, aquela! E aí Agostinho para. Ele olha para trás e diz, você é aquela, mas eu não sou mais aquele. E aí ele se volta e continua o seu caminho. Você seria capaz de dizer isso também para os seus pecados, para a sua vida? Ele já te tocou, ele já te chamou, ele já aspergiu sobre você o doce aroma da sua presença, que faz com que você não veja a hora de estar na presença dele. Ou ele é só mais um cara legal? Que você fala, não, ele me deixa tudo, afrouxa tudo. Ele não afrouxa nada, ele te chama para segui-lo. Caminho de morte, caminho pequeno, e são poucos os que acertam por ele. Gente, quanto mais o tempo passa, mais o caminho fica largo. E vocês vão ouvir isso. Quanto mais o tempo passa, vocês ouvirão e assistirão na internet, na televisão, o caminho da salvação se alargando. As fronteiras vão crescer. O caminho vai ficar largo e muitos vão entrar no caminho da salvação. Oh glória! Jesus diz não. O caminho é estreito e vai ficar cada dia mais estreito.
e serão poucos os que acertam por ele. Poucos. Tome cuidado com o caminho para o qual o teu coração tem te levado. O meu coração quer me levar todo dia para muito longe de Deus. E eu luto pela santidade todo dia. E existe um certo prazer que eu não sei de onde vem em lutar pela santidade. Algo que me mantém de pé, feliz, querendo mais e mais de Deus. Há um verso que eu li ontem na Bíblia, está lá no capítulo 5 de Mateus, que diz assim: bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Herdarão o reino dos céus é outra parte lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe qual foi a minha oração ontem? Chorando no ônibus, voltando para Araraquara. Senhor, eu quero te ver. A tua palavra diz que os puros de coração irão ver o Senhor. Eu quero te ver. Mas aí passa uma mulher bonita na minha frente, eu fico tentado, olho para ela ou quero um dia olhar para Deus. E minha esposa está aí. Vocês homens que estão aqui são tentados com isso também. Vocês mulheres, não é diferente? Quando lembra dos erros, pecados, defeitos, hábitos ruins dos seus maridos, e veem outros homens que eram tudo que você tinha que ter conhecido antes de conhecer isso que mora com você hoje. Ah, se você tivesse mais um mês e pudesse ter conhecido esse rapaz, esse cara, mas onde estava Deus nessa hora, né? Que deixou eu casar com isso. Olha aqui, Senhor. Olha a bênção aqui. O Senhor deixou. O Senhor não esteve comigo. Foi culpa do Senhor. Adão fez isso, né? A mulher que tu me deste aí, ó. Ela me deu do fruto e eu comi. Meus irmãos, o nosso coração é tentado o tempo todo das mulheres a darem ouvidos, mais do que os olhos, os ouvidos para esse tipo de coisa. Os homens, é mais os olhos do que o homem não liga muito de ouve, mas porque vê ele liga. Mas a gente tem que decidir. E todas as vezes eu luto por isso. E eu digo para mim mesmo, eu quero ver a Deus. Eu quero ver a Deus. E por isso eu luto para guardar puro o meu coração. Porque bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vocês querem ver a Deus? Um dia nós o veremos face a face, diz Apocalipse. Um dia os nossos olhos serão glorificados. E nós seremos habilitados para o vermos, o ouvirmos, o tocarmos, estarmos com Ele. Um dia, hoje não, e nunca, nenhum homem esteve. Mas um dia estaremos, diz Apocalipse. Ele resplanderá o seu rosto sobre nós. Ele resplandecerá o seu rosto sobre nós e nós o veremos. Aquele que nos amou, aquele que por nós quis morrer. Mas veremos? O caminho é pequeno. Poucos estão ali. E o coração desses poucos é um coração puro. Não é santo não, viu? Totalmente puro não. São corações de homens e mulheres que lutam pela pureza. Que oram a Deus dizendo, Deus, dá-me amor pela santidade. Como os santos na história da igreja clamaram. Dá-me amor pela pureza, amor pela santidade, amor pelo Senhor. Lá em Colossos, o povo estava querendo viver de qualquer jeito, está tudo beleza, está tudo legal, o importante é ser feliz. Enquanto tem cristãos morrendo debaixo de perseguição na China, enquanto tem cristãos morrendo queimados na Nigéria, isso semana passada, não estou falando de 2000 anos atrás. Enquanto tem cristãos presos no Sudão, lembra do testemunho do pastor Mário? Do Mohamed? Lembram? Vocês lembram? Lembraram do nome? Preso, longe da família, agora lá. E a gente acha que Jesus veio para dar uma vida legal, para a gente fazer qualquer coisa, falar palavrão que nem o mundo, viver de qualquer jeito. Meus irmãos, toma cuidado com o caminho largo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem ouvidos, que Deus dá, vai continuar no caminho largo. Mas esses não verão a Deus. A última palavra está no capítulo 3, versos 21 a 25. E com essa eu vou encerrar. Paulo começa elogiando Colossos, a igreja do Colossenses.
E curiosamente, eles só tinham 3 defeitinhos. Ah, meus irmãos, como eu gostaria que a nossa igreja fosse igual a de Colossenses. Vamos orar por isso, porque a igreja somos nós. Paulo fala, olha, eu só tenho que agradecer, vocês são uma bênção. Mas tem 3 probleminhas aí que a gente precisa acertar. E aí Paulo fala da frouxidão com a doutrina, da frouxidão com Cristo, e ele termina falando da frouxidão com o casamento. Colossenses 3, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Pastor, mas você não falou que ia falar de casamento? Pois é, mas essa é a conclusão da palavra de Paulo sobre casamento. Veja do verso 18 a 22. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém ao Senhor. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, naquela época vivia junto também. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, na família, aquilo que a mulher faz para o homem, aquilo que o homem faz pela mulher, aquilo que os pais fazem pelos filhos e vice-versa, nós não fazemos por causa da mulher, do marido, do filho, do pai. A gente faz por causa do Senhor. Você não obedece o seu pai e a sua mãe, eu acho que você obedece seu pai e sua mãe, por causa do seu pai e de sua mãe. Obediência não tem nada a ver com o seu pai e com a sua mãe. Quem disse que obedecer pai e mãe tem a ver com pai e mãe? Obediência a pai e mãe tem a ver com o Senhor. Você obedece e honra sua mãe e o seu pai por causa de Deus, não por causa do seu pai. O seu pai se torna muito mais feliz quando ele vê você com o coração amando o Senhor, querendo obedecer ao Senhor, sendo obediente a você, do que simplesmente obedecendo regrinhas que ele estipulou para você. Chega 9 horas, você chegou 5 para as 9. Isso não o alegra tanto quando vê um coração temente a Deus e que faz por causa de obediência à própria palavra. Você, marido, não ama a tua esposa por causa dela, porque ela merece. Você, esposa, não permanece com teu marido porque ele merece. Mas é por causa do Senhor. Vocês entendem isso? Nós vivemos num tempo onde isso é frouxo. Doutrina de casamento, fora e dentro da igreja, frouxidão. Frouxo. Deus não quer que você seja frouxo. Deus quer que você saiba o que Ele diz sobre esse assunto também. De modo que uma mulher olha para o seu marido com aquele com quem ela fez uma aliança diante de Deus, e o marido olha para a mulher que não presta, para a mulher insubmissa, para a mulher rixosa, para a mulher que traiu, para a mulher mentirosa, para a mulher que roubou dinheiro dele, para a mulher que isso e aquilo. E ele diz o seguinte: beleza, eu tenho uma aliança com você, bem. O problema é que eu fiz uma aliança com Deus também. Esse é o problema. Não foi só um contrato social. Eu tenho uma aliança com Deus. E por causa disso, eu vou ficar com você. Até que a morte nos separe. Isso é não ser frouxo. Isso é andar no reto caminho. Isso é o caminho estreito. São poucos os que estão nele. Eu sei que muitos de vocês aqui já experimentaram o divórcio e a separação. E alguns de vocês o recasamento. Eu não estou falando isso para oprimir, envergonhar, entristecer ninguém. Todos nós nos conhecemos, somos irmãos. Eu falo isso para que vocês, na situação em que se encontram, pensem nisso, para não errarem novamente, caso estejam diante da possibilidade de. Todos nós erramos, seja no casamento, seja nos negócios, seja na amizade, seja na vida, em qualquer área dela. Todos nós erramos. Mas esses erros e a exortação que a Bíblia nos traz, ele traz para que nós não cometamos de novo. E o não cometer de novo é o que nos garante de que estamos no caminho estreito. Como nós somos gratos a Deus, porque apesar de cairmos, pecarmos, Ele faz como o pai do filho pródigo. O que o filho pródigo fez?
O filho pródigo deu as costas para o pai. Eu sei o que o senhor quer, mas eu não quero o que o senhor quer. Eu sei como eu tenho que viver, mas eu não vou viver do jeito que eu deveria viver. E aí o filho pródigo vai. E o filho pródigo gasta a vida, o dinheiro, a energia, a saúde, perde tudo, cai em si e lembra do pai e volta. E quando ele volta, o pai estava ali, esperando por ele. E o pai o abraça, o pai o perdoa, o pai o ama, e o pai o trata melhor do que trata aquele que era o perfeitinho, que nunca fez nada de errado. Se você é o perfeitinho do salão, nunca fez nada de errado. Você nunca traiu tua esposa, pelo menos que ela saiba, né? Você só deu aquelas olhadas para uma mulher ou outra, que o mundo fala que não é adultério, e para você está tudo bem. Jesus fala que é adultério, mas para você não é. Mas você não é como aquele outro, que adulterou de fato, que traiu a esposa. Então você é melhor do que ele, não é? Ou não? A Bíblia diz que quando o filho pródigo volta, pródigo no sentido de que ele viveu da maneira como ele quis viver e não como o Senhor orientou. O pai abraça, faz festa, se alegra com aquele mais do que com o outro, que apontou o dedo e disse, ué, tá aqui? O que acontece? Como? Então, meus irmãos, nós temos essa moeda, que tem dois lados. Por um lado, o Senhor nos diz, não erre mais. Você é a mulher adúltera. Agora você está nos pés de Cristo. Jesus mandou todo mundo ficar quieto e mandou todo mundo embora. Só está você e ele. Você se levanta. Você pergunta para ele, Senhor. Aliás, ele pergunta para você, né? Onde é que estão os teus causadores? Ninguém sobrou? E você diz, não. Ninguém sobrou para me condenar. E Jesus olha para você, que era a mulher adúltera, e diz, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo para os colossenses. Apertem o cinto. Não fiquem frouxos na doutrina, nem na maneira como tratam a Cristo, nem no seu amor por Ele. Apertem os cintos. Se aproximem do Senhor. Há um cinto que nos ata a Cristo. Aperte esse cinto. Se ligue fortemente a Cristo. E vai. E não peques mais. Não minta mais. Não traia mais. Não roube mais. Não faça mais aquilo que você fez. Ande pelo caminho estreito, no caminho dentro do qual poucos acertaram por ele. Porque ao final dele, você ouvirá do seu Senhor, servo bom e fiel. Entra no descanso do teu Senhor. Você deseja ouvir isso? Eu desejo ouvir também. Irmãos, nós temos muitos exemplos aqui em nosso meio. E eu quero encerrar a pregação dessa noite citando um apenas, que é o exemplo do nosso irmão Lídio. Eu não falei nada para ele sobre esse momento. Mas nós temos o Lídio, que nós já ouvimos o testemunho dele, não só aqui na igreja, publicamente. Nós já ouvimos também na comunidade dele, e ele não esconde isso de ninguém. O Lídio é um irmão querido, mas uma pessoa que errou. E todos nós aqui sabemos disso. De vez em quando aparece um e fala, ué. Sabe aquela conversa do irmão mais velho do filho pródigo? Ué, mas não pecou? Pecou. Mas o arrependimento veio e bateu de tal forma, e eu acompanhei esse irmão de perto por alguns meses, né, Lídia? Amargura de alma, desespero de coração. Não pelo nome dele, pela carreira, não por nada, mas por causa de Cristo. E por causa das pessoas a quem ele feriu. Aqui nós temos um exemplo. Um bom exemplo. Ele veio diante de nós como igreja e disse, eu pequei. Eu pequei e preciso do perdão de vocês, porque sou corpo, membro do corpo junto de vocês. Vocês me perdoam. Quantos estavam naquele dia? Poucos estavam naquele dia. Éramos uma igreja bem menor. Nós abraçamos esse irmão, sua família, que também o perdoou. Ele foi restaurado. E hoje é uma bênção em nosso meio. E como é uma bênção em nosso meio. O Lídio é um exemplo para a minha vida. Que também sou um pecador. Mas os meus pecados ninguém fica sabendo. Os meus pecados não são públicos, mas Deus os conhece.
se eu não os levar a sério, tanto quanto meu irmão Lídio os levou, ele verá o Senhor e eu não. Ele verá o Senhor pelo seu coração arrependido, sua confissão feita, mas eu não verei, porque os meus olhos continuaram nas belas formas das tuas criaturas, escondido na minha, sozinho, ninguém me via. E assim eu vivi por anos e morri. E diante de Deus se apresentaram os meus pecados, e eu prestarei contas. E se você estiver lá, você ficará assustado de ouvir as contas que eu terei que prestar com o Senhor. Mas só eu e Deus sabíamos. Mas existirão outros lá naquele dia, cujos pecados todos sabíamos, e os dedos às vezes apontávamos. Mas esses receberão o abraço e a boa palavra do Senhor. Por quê? Porque confessaram, se arrependeram, se humilharam. Esses foram feridos pela palavra, mas foram curados pela palavra. Estes deveriam ser todos nós. Não deixemos que as filosofias e vãs sutilezas do nosso tempo nos levem para a frouxidão. Todos nós caímos, todos nós pecamos. Não deixemos de nos arrepender todos os dias, meus irmãos e minhas irmãs. Não deixemos de voltar para o caminho da verdade, o caminho da pureza, o caminho da santidade. Não deixemos de desejar ardentemente ver o Senhor um dia. Não deixemos de clamar a Deus por um coração mais puro. E não deixemos de pedir a Deus que nos guarde para que não caiamos novamente nos erros que caímos no passado. Por isso, Júnior, Dani, Eliel, Lídio, Alex, Júnior, vão e não pequem mais. Vão. Maria Madalena, que é provavelmente aquela mulher, nós não temos certeza, ela não saiu do lado do Senhor até o último dia da vida de Cristo nessa terra. E com grande bênção foi essa mulher, segundo registra a palavra, a igreja daquela época. Ela serviu à igreja, mas aos olhos de fora, ela era a prostituta que vivia no meio dos crentes. Mas Deus olhava por ela com grande amor. Deus olha para você com grande amor? Ou Ele vê em você um frouxo? Um frouxo que se acha o tal, que se acha a mulher santinha, mas que é frouxa na linguagem, é frouxa na leitura da Bíblia, é frouxo na oração, para usar uma linguagem bíblica, né? É morno, sabe, morno em tudo, você não é nem quente nem frio, você é morno, você sabe qual é o seu fim, não sabe? Morno, frouxo, seu caminho é ser vomitado, e é essa a profecia de Apocalipse capítulo 3, eu não quero ser vomitado, eu não quero ser morno, eu quero estar firme, e quero chegar firme, mas eu sei que daqui até lá vai ser uma luta todo dia, mas eu quero lutar. Os colossenses eu tenho certeza que quiseram lutar também. Um dia nós e eles estaremos juntos. Nós e eles, aqui permanecerem firmes no caminho do Senhor. Que Deus nos dê essa graça. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê essa graça. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se ver alguém cair, ame com espírito de brandura, vai lá e dá a mão para o teu irmão levantar. Nós todos somos pó, somos frágeis e ao pó voltaremos. Mas bem-aventurados serão aqueles que hoje lutam para ter um puro coração. Estes verão a Deus. Vamos orar. Senhor, esse é o nosso desejo. É te ver, é te contemplar, é morar contigo, é estar em tua presença, não só na eternidade, Senhor, mas aqui, agora, senti-lo conosco, sentir o doce aroma do perfume de Cristo, como disse Paulo, sentir a tua doce voz falando ao nosso coração e ouvido, corrigindo, ferindo-nos por andarmos em caminhos errados, mas também curando-nos, restaurando-nos, abraçando-nos, fazendo festa porque voltamos, amando-nos. Ó Deus, nós não merecemos ser amados. Quão doce é para nós sentirmos o teu grande amor por nós. Sermos perdoados, restaurados
E podemos agora desfrutar desse prazer que há na luta pela pureza, na luta pela santidade. Senhor, eu sei que esse era o desejo do apóstolo Paulo pelos Colossenses. E esse é o meu desejo pela liberdade. Esse é o meu desejo pela minha vida. Esse é o desejo de cada um de nós que aqui estamos, por nós. Para que o Senhor nos dê um coração cada dia mais puro, que ame a Cristo, o Deus da nossa vida. Que ame a doutrina e o ensino que dele recebemos e queiramos conhecer mais e mais a cada dia. E queiramos ser fiéis em todas as coisas, inclusive no casamento, como dele aprendemos. Ajuda-nos, porque sem ti não conseguiremos. Guarda-nos do maligno, guarda-nos do espírito do nosso tempo e guarda-nos do nosso próprio coração. Por Cristo Jesus, Senhor nosso, lhe clamamos. Amém.